Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Dando continuidade à nossa aula de sistemas fluídicos, né, modelagem de sistemas fluídicos e térmicos, né? Vamos estudar agora os sistemas térmicos. Então, de forma aí similar, né, o que a gente estudou no sistema fluídico, né, em vez de a gente usar a conservação da, da massa, né, a gente vai usar a conservação de energia, né? Então, a conservação de energia é empregada para modelar sistemas térmicos que envolvem o armazenamento e fluxo de calor, tá? Então, aqui a gente tem o nosso modelo aqui da capacitância térmica, né? Em que a gente determina aqui qual é a fronteira do sistema térmico, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Além, né, do fluxo, né, de material, né, de fluido, né, pode ser ar, né, água, etc, né? A gente tem também a transferência de calor, tá? Então, fluxo de calor aí. Então, a gente faz tanto, né, os sistemas térmicos abertos, né? A gente leva em consideração a fronteira, né, que é o isolante, né, que envolve a capacitância térmica, né? E a energia do calor que pode entrar e sair do sistema, né, fluxo de calor. A gente leva em consideração o fluxo de calor. E a energia do calor pode entrar e sair devido ao sistema de transferência de massa, né? Vazão de fluido, tá? Então, se o sistema é aberto, né, a gente tem essa opção aqui de entrada, né, essa transferência de massa, né, vazão de fluido. Quando o sistema é fechado, a gente só vai ter o caso de entrar e sair fluxo de calor, ok? Então, o fluxo de calor, né, é representado por aqui de saída, né, e o fluxo de transferência de massa aí pela taxa de entalpia, né? Líquida de entrada e líquida de saída, né? E assim como o fluxo de calor líquido de entrada, né? E o fluxo de calor líquido de saída, né? E o que fica aqui, né? É o que é armazenado, né? De energia aqui na capacitância térmica, ok? Então, aplicando a conservação de energia, né? A fronteira térmica, né? Primeira lei da termodinâmica expressa como uma derivada no tempo. Então, isso aqui vem lá da primeira lei de termodinâmica. A única diferença é que aqui é apresentada dividido por dt, né, pela derivada do tempo. Então, a taxa líquida de energia de calor, né, é o somatório da taxa de entalpia líquida de entrada, né, menos a taxa de entalpia líquida de saída, mais o fluxo de calor líquido de entrada, né, menos o fluxo de calor líquido de saída, tá? E aí a gente consegue determinar aqui qual que é a taxa líquida de energia do calor armazenado, né? O que ficar armazenado aqui é essa taxa líquida de energia do calor, ok? Que vai ser usada aí para a gente calcular qual que é a capacitância térmica, né? Do nosso sistema. Então a gente vai ter que identificar isso aqui no nosso sistema, né? Qual que é a fronteira do sistema térmico, ok? Muito bem. Em geral, os sistemas térmicos são sistemas distribuídos. O que quer dizer isso, pessoal? Ele fala que as temperaturas estão distribuídas por todo o corpo. Então, geralmente, a gente tem que utilizar um sistema de coordenadas x, y, z, né? Para poder ver como que está distribuída a temperatura, né? Por aquele espaço. Portanto, são modeladas como equações diferenciais parciais, ao invés de EDO. Aqui, no nosso caso, a gente vai considerar como uma representação concentrada. Será usado um modelo simplificado através de uma representação concentrada, significando que assume-se que todos os pontos de um corpo têm uma única temperatura média, assim como a gente usou no caso dos sistemas fluídicos, né? Tem uma determinada pressão, tá? Fazendo similar. Para a aproximação por parâmetros concentrados, os sistemas térmicos podem ser caracterizados por elementos passivos como resistência térmica, que é bem equivalente aí à resistência elétrica, e capacitância térmica C. Tá? Vamos lá, então, verificar aqui a resistência térmica. Né? O calor pode ser transferido por três maneiras. Condução, né? Difusão através de uma substância, tá?
convecção, transporte de fluido, e radiação, ondas infravermelhas, como energia solar. Tá? A condução aqui a gente pode considerar um sistema sólido, né? Através da condução da temperatura, né? Difusão através de uma substância, etc. Né? Poderia ser o cobre, poderia ser a parede de um quarto, né? Ou algum determinado isolante. Né? E a convecção, transporte de fluido, gases, né? Líquidos, etc. E a radiação, onda infravermelha como energia solar. Serão considerados apenas a condução e convecção, tá? Para os casos que que vamos estudar. Tanto para a transferência de calor por condução ou convecção, o modelo linear para o fluxo de calor então a gente tem o fluxo de calor, que é igual a 1 sobre R vezes ΔT. Então ΔT é a diferença de temperatura, tá? E R é a resistência térmica, né? Então, para R infinito, né, tem-se um isolamento perfeito, né, sem transferência de calor. Então, não há transferência de calor porque é resistência infinita. Aí. Perceba que é muito parecido com o sistema elétrico nosso, pessoal. O fluxo de calor aí é a corrente, né? O ΔT, né, é a diferença de potencial, né, a nossa DDP, nossa tensão elétrica, tá? Dividido pela resistência, né? No caso aqui a resistência térmica. Então ΔT é o equivalente à tensão, né? A diferença de potencial, e o R é a nossa resistência, ok? Equivalente à resistência elétrica aí. Muito bem, vamos lá, né? Então aqui duas formas, né, de a gente calcular essa resistência, né? Uma para condução e outra para convecção, tá? Para condução, né, a gente vai usar aqui a espessura do material, né? E a área, né? E a área do material, e coeficiente de condutividade térmica também, né? Que esse aqui depende de cada material. Por exemplo, o cobre possui condutividade térmica, né? K cerca de 18 vezes maior do que a do aço inoxidável. Né? Cobre é um bom condutor e um isolante pobre. Né? Então, um isolante pobre aqui em relação a outros materiais, ok? A convecção. Então, aqui é R sobre 1 sobre HA. Então, H é o coeficiente de convecção e A igual a área. Né? Então, por exemplo, o H para a água, né, é 50 a 100 vezes maior do que o ar. Então, o ar é um isolante muito melhor do que a água. Né? Pode pensar dessa forma aí. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da capacitância térmica. Né? Então, a capacitância térmica é uma medida de capacidade do corpo armazenar calor devido à sua massa e propriedades térmicas. Tá? Então, a capacidade do corpo de armazenar calor devido à sua massa e propriedades térmicas. Então, a capacitância é o produto do calor específico, é o CP nosso aqui, calor específico, temperatura constante, né? E da massa M. Então, capacitância é a massa vezes o calor específico, ok? Por exemplo, 1 kg de água possui mais de 4 vezes capacitância térmica, né, do que 1 kg de ar. Né? Então, isso aqui vai depender do calor específico de cada material. Muito bem. Então, vamos para a modelagem dos sistemas térmicos, pessoal. Né? Então, modelos térmicos concentrados, aqui a gente está usando modelos térmicos concentrados, são baseados na seguinte equação de balanço de calor. Né? Vai ser a equação, vindo aqui, lembrando, né? Da conservação de energia aqui, tá, pessoal? Já lembrando, a gente vem dali, né? Então aqui ele fez algo interessante, que ele fez o calor armazenado em um corpo, né? É igual ao calor líquido transferido para o corpo, né? Então aqui ainda antes é o termo CDT, né? Lembrando que o T é de temperatura, é o incremento de calor armazenado devido ao incremento de temperatura, tá? Então aqui é o incremento de calor que a gente é armazenado, né? Devido ao incremento de temperatura é igual, olha só que interessante, ao incremento de calor transferido, né? Que é a entalpia aqui,
devido ao incremento de tempo, então dt, tá? Então aqui tanto o calor transferido, né, no calor ou de forma pelo fluido, né? Então o que ele fala aqui? Então se eu dividir isso aqui tudo por dt, né, eu chego na nossa equação básica aqui de modelagem, né? A gente substituindo também a nossa entalpia, né, que é a derivada aqui da massa sobre o tempo, e vezes o calor específico vezes a temperatura. Então se a gente substituir essa equação aqui na nossa equação inicial, né, a gente chega também na nossa equação básica de modelagem térmica, né? Ou dividindo aqui por dt, né, e substituindo a entalpia, a derivada da entalpia, né, pela taxa, né, de massa, né, vezes o calor específico vezes a temperatura. Okay? O que é interessante de a gente observar aqui, pessoal, se a gente não tiver fluxo, né, de massa, né, se a gente não tiver fluxo, só transferência de calor, né, então se o nosso sistema for fechado, né, a gente só vai ter transferência de calor, tá? Não tem fluxo de massa, né? Então não vai ter variação de massa de entrada e massa de saída, então esse termo fica igual a zero e a gente só tem a transferência de calor. Se o sistema é aberto e permite fluxo, né, de material, então a gente tem que considerar aqui também, tá? Então a capacitância vezes a taxa, né, de temperatura, né, igual ao somatório da taxa da variação da massa, né, vezes o calor específico, vezes a temperatura de entrada, etc. aqui. Ok? Então essa é a nossa equação básica. Então essa a nossa modelagem vai partir dessa equação. Ok? Então aqui tem mais ou menos os passos de modelar de sistemas térmicos, né? Então modelos de sistemas térmicos podem ser desenvolvidos empregando os seguintes passos, né? A gente desenhar as fronteiras do sistema térmico, né? Desenhar as fronteiras do sistema térmico em torno da capacitância térmica, identificando se o sistema é fechado ou aberto, né? Então, se o sistema for fechado, não tem taxa de entalpia líquida de entrada ou de saída, né? Não tem transferência de fluido, a gente só vai ter o fluxo de calor de entrada e de saída, tá? Se o sistema for fechado, se for aberto, é dessa forma que temos a equação completa, ok? O que é mais aqui? Então, rotule os fluxos de calor de entrada e saída entre as capacitâncias térmicas e suas vizinhanças. Para sistemas abertos, rotule as taxas de entalpia por causa das massas fluindo para dentro ou fora da capacitância térmica. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, a entalpia de entrada, a entalpia de saída, o fluxo de calor de saída, o fluxo de calor de entrada. A gente tem que identificar isso para a fronteira, né, do nosso sistema térmico. Ok? Muito bem. Vou voltar aqui. E aplica a equação de balanço de energia para cada capacitância térmica. Então, a gente tem que aplicar essa equação, modelagem básica térmica aqui, para cada uma das nossas capacitâncias. É importante notar que o modelo matemático resultante consistirá em uma equação diferencial de primeira ordem para cada capacitância térmica, no qual a variável dinâmica é a temperatura de cada capacitância. Ok? Muito bem, pessoal. No próximo vídeo a gente resolve esse exemplo aqui, o exemplo 4.8, né, de uma tubulação. Obrigado, pessoal. Até mais.